Eu quero aproveitar e voltar a Brasília agora, porque Zé Maria Trindade e Bruno Pinheiro estão com o senador Efraim Filho, do União Brasil. Fala aí, Zé. Pois é, exatamente. Agora o senador é líder do partido que vai assumir a presidência do Senado. E assume hoje, né? O Senado e a Câmara dos Deputados também. Logo depois da apuração dos votos, imediatamente o presidente já assume o poder. Senador Efraim, como é que o senhor está vendo exatamente esta virada aqui no Senado Federal com um acordão que parecia impossível há tempos atrás? Boa tarde, primeiramente, a todos os nossos telespectadores, internautas, todas as plataformas nos acompanham. E o Senado inicia 2025 com aquilo que é próprio até da cultura brasileira, né? Quando a gente soube nova administração, então acho que se reabre uma janela de oportunidades e a janela do diálogo foi a mais importante. Davi chega à presidência, assim como o próprio Hugo na Câmara, né? Rompendo os polos, né? Conseguindo ter o apoio, né, dos dois polos, o apoio do governo e da oposição, o apoio do PT e do PL, o apoio de Lula e de Bolsonaro, mostrando que há caminho para diálogo na agenda que interessa ao Brasil, né, por parte das forças políticas. O senhor é líder do partido do senador Davi. Isso reforça aí a responsabilidade, muda a sua atuação. O senhor foi reconduzido à liderança, inclusive. Zé, é o seguinte, eu já era líder, né, no Senado, participava do colégio de líderes, logicamente, das definições sobre agenda, sobre pauta. Ser o líder do presidente, do partido do presidente, traz uma responsabilidade maior, traz um compromisso maior com a própria agenda do presidente. Então nós vamos estar prontos ali para contribuir, auxiliar nessa articulação interna dentro do Senado, a capacidade de auxiliar também no resgate de um diálogo com a Câmara dos Deputados, que indubitavelmente, incontestavelmente, ficou esgarçada ali entre Lira e Pacheco, né, estrangulada, muitos meses até que eles não se falaram, e quando não há diálogo, é impossível se chegar a consensos. Então, Hugo, que é paraibano como eu, conterrâneo, um grande amigo, e Davi, que é da minha bancada, né, e eu líder da confiança dele, acho que a gente vai poder ajudar a reconstruir pontes aonde existiam muros nessa relação entre Câmara e Senado. Agora, essa legenda, União, sobre uma nova direção, uma nova presidência, na verdade, né, com a chegada de Rueda, teve algumas complicações ali no início, aparentemente tudo se acalmou e agora tem essa presidência de Alcolumbre. O União, ele tem um crescimento agora em 2025 e automaticamente isso fortalece a legenda para ter um candidato, ter uma força para a eleição de 2026, líder? Sim, eu acredito que o União ele é um partido que está em construção, né? O partido mais novo, fruto de uma fusão que ocorreu praticamente em 22. Já saiu das eleições municipais aí com a eleição de prefeituras de capitais importantes como Salvador, Goiânia, Natal. É um partido que tem um perfil de fiel da balança, né? Nesse ambiente polarizado, tanto na Câmara quanto no Senado. Muitas vezes a definição do União Brasil, ela decidiu votações importantes. Então, eu acredito que a União com o Davi tem um perfil mais pragmático, né, da palavra, do dito e feito, do compromisso cumprido. Então o Davi vai levar essa agenda com muita responsabilidade, mas em primeiro lugar a agenda que interessa ao Brasil, e a União vai estar acompanhando de perto nessa definição das pautas. Eu vejo duas agendas importantes nesse primeiro momento: a agenda econômica e a agenda da segurança pública, né? São temas que dialogam com a vida real do cidadão brasileiro. Aumento de preços, uma inflação crescente, geração de empregos. Por outro lado, na agenda da segurança pública, uma violência que está presente hoje, seja nas pequenas, médias ou grandes cidades. A sociedade quer uma resposta, né, como o poder público pode atuar de forma mais eficiente para resguardar as nossas famílias. Então, acho que a agenda econômica e a agenda da segurança pública serão dois temas na vitrine aí nessa retomada dos trabalhos. Evandro?
Muito obrigado pela tua participação ao vivo aqui conosco na Jovem Pan. Agora a gente acabou de acompanhar a renúncia de Soraya Tronic a concorrer à presidência do Senado e também do senador Marcos Duval, mostrando então a força também que se criou em torno do nome de Davi Alcolumbre ao longo dessa campanha para retorno à presidência. A partir disso, eu quero te fazer duas perguntas com base no que nós ouvimos também do senador Humberto Costa, do PT, agora há pouco. Ele relatando a dificuldade que se tem hoje de articulação entre senadores, inclusive aqueles da base, com os ministros do governo. Eu gostaria de saber do senhor se o provável retorno de Davi Alcolumbre pode facilitar essa articulação e esse meio de caminho entre os poderes e se o senhor acha que, além disso, seria necessária também a reforma ministerial para fechar o combo, digamos assim, do diálogo entre o legislativo e o executivo. Boa tarde. A pergunta do Cine é muito boa, porque aqui, antes, o senador Humberto Costa, do PT, reclamou que não está sendo bem recebido nos ministérios, né? Está tendo dificuldade. Estamos aí com vistas a uma reforma ministerial, né? E a pergunta dele, o senhor, como é que é essa relação? Na verdade, o senhor não é governista, mas é um senador da República e deve ser recebido pelos ministros. Como está a sua relação aqui na Esplanada? Olha, Zé, eu nutro sempre uma relação muito institucional com os ministérios, né? Tenho alguns parlamentares e isso acaba abrindo alguns caminhos, tanto senadores como deputados, para nos receber, mas sempre em busca, né, de investimentos para o nosso Estado, até porque também é função, né, representar o Estado de quem recebemos a confiança para poder ajudar a melhorar a vida das pessoas na destinação desses recursos. Então, às vezes acontece algum problema de agenda, mas eu não sou daqueles que reclamam, não, eu prefiro focar na solução. Então, vejo, né, soube aqui, através de vocês, dessa reclamação do Humberto Costa, mas eu procuro sempre buscar espaços e sempre que busca espaços, né, a gente vai tentando encontrar a solução. Até a oposição tem, às vezes, demandas, né, da base e tal, junto a ministros e até ao Palácio do Planalto. Me disseram aqui nos bastidores de que o Davi Alcolumbre faz muito bem, fazia e vai fazer muito bem nessa conversa e nessa ligação. Não, eu acho que uma das grandes habilidades que o Davi tem, por isso conquistou tanta confiança dos seus pares, é entender que tem uma lógica do parlamento, né, de que governo e oposição não precisam necessariamente ser polos radicais extremos. Há determinados temas que podem avançar por consenso, que pode avançar, né, nessa construção. Então, eu acho que Davi sempre fez do orçamento, né, uma ponte para ele ajudar aqueles que precisam fazer ou encontram essas dificuldades nos ministérios, né? Davi sempre foi alguém que procurou superar uma porta fechada, né, abrir o espaço de uma agenda para que o parlamentar seja bem recebido. E isso, com certeza, somou, como eu disse, na hora dele ter hoje o apoio tanto do governo quanto da oposição para a sua recondução à presidência do Senado. Bruno. Bom, acho que o Evandro, de novo, Zé. Sim. Não, Bruno, pode seguir Evandro? daí, pode seguir. Então tá bom, a gente continua repercutindo aqui para a gente tocar essas articulações aqui, líder, já na chegada do presidente Alcolumbre. O que a União tem e o senhor como líder tem de pauta emergente para colocar em votação já nos primeiros dias do ano legislativo de 2025? Qual é o discurso que vamos ver em plenário? Johnny, eu volto a insistir no tema da agenda econômica e da agenda da segurança pública. O tema da segurança pública, por exemplo, o fato do Davi ter o apoio dos dois lados pode permitir que temas que o Pacheco não tinha compromisso, como, por exemplo, a rediscussão sobre o decreto do porte de armas, que é uma agenda própria, né, da oposição, comandada pelo PL, temas de maior rigor na punição aos crimes, né? A gente vê aí muita impunidade e a impunidade ela descredencia qualquer sistema, né, de segurança pública. Você tem que ter o reforço da federação nisso, né? Você tem alguns estados como Goiás, né, onde Ronaldo Caiado conseguiu excelentes índices, né, de resposta à questão da redução da criminalidade, que podem ser utilizados como exemplos
para virarem regras para outros estados. Então, o tema da segurança pública, para mim, será a grande novidade, porque o tema da agenda econômica ele vai continuar, né? Você tem aí todas as divergências a respeito de taxa de câmbio, o aumento de juros, né, como o Galípolo agora conduzindo o Banco Central vai construir essa sintonia com a política econômica do governo, porque antes o governo tinha o Banco Central para culpar, que era o Roberto Campos Neto, de uma ideologia ou de um campo, de um espectro diferente do governo. Agora é o Galípolo, então vai criar esse desafio, né, para o governo na condição da política econômica. Temas como, por exemplo, a isenção do imposto de renda para aqueles que ganham até R$5.000, é um tema que dialoga com a vida real da classe média brasileira, uma classe média que está achatada, que está sufocada, né, que foi talvez quem pagou ali o maior preço pelas reformas estruturantes que aconteceram, tributária, previdenciária, trabalhista. Então, temas que fazem a falta, tá? O que uma classe média paga a mais de imposto no Brasil, às vezes falta para complementar a mensalidade do seu filho na escola ou na universidade, falta para um aposentado fechar a conta da farmácia no final do mês. Então, eu acho que esses temas da agenda econômica e da segurança que dialogam com a vida real do cidadão brasileiro serão os principais temas na retomada dos trabalhos. A gente vai acompanhar, líder, mais uma vez. Muito obrigado pela entrevista exclusiva aqui para a Jovem Pan. Eu que agradeço a Jovem Pan, Jones, Evandro, todos aqueles que nos acompanharam. Tenho certeza que vão ter muitas oportunidades da gente poder acompanhar de perto essa agenda da presidência do Senado, que é também presidência do Congresso Nacional, e nesse diálogo na relação interpoderes com o governo e com o Supremo para restabelecer o equilíbrio institucional entre os poderes que hoje está distorcido, né, nessa relação interna. Aqui no Senado, o líder Efraim, aí no estúdio, o líder Evandro Cini. Vamos lá. Valeu, Bruno Pinheiro. Um abraço para você, para o Zé, pro senador Efraim Filho do União Brasil. Obrigado pela participação aí.